Davi Alcântara não precisava estar naquela festa. Aos 42 anos, o magnata do setor de tecnologia e inteligência artificial já havia participado de eventos sociais suficientes para saber que todos seguiam o mesmo roteiro previsível. Conversas vazias, sorrisos forçados, pessoas interessadas apenas em sua fortuna ou em alguma conexão que pudesse beneficiá-las. Mas seu sócio, Fábio, insistirá tanto que ele finalmente cederá. A cobertura em Florianópolis estava repleta de empresários, investidores e rostos conhecidos da elite catarinense. A brisa do mar entrava pelas amplas janelas, trazendo o cheiro de maresia misturado aos perfumes caros que permeiam o ambiente. Davi segurava uma taça de uísque enquanto fingia prestar atenção em um grupo que discutia as últimas tendências do mercado financeiro. Sua mente estava longe dali. Nos últimos 3 anos, desde que perdera a irmã mais nova em complicações durante um procedimento de rotina, que deveria ter sido simples, uma endoscopia digestiva que resultou em perfuração e sepse fulminante, Davi havia se fechado em uma redoma de trabalho obsessivo e distanciamento emocional. A dor da perda o transformará em alguém ainda mais controlador, meticuloso, incapaz de confiar plenamente em qualquer pessoa. Sua empresa crescerá exponencialmente, mas sua vida pessoal tornara-se um deserto árido. Foi então que ele a viu. Ela estava próxima à varanda, conversando com 2 mulheres que riam de algo que ela acabara de dizer. Vestia um modelo azul marinho que descia elegantemente até os joelhos, destacando cada curva de seu corpo com uma sofisticação que dispensava excessos. O cabelo castanho escuro caía em ondas naturais sobre os ombros nus. Mas não foi a beleza física que prendeu a atenção de Davi. Foi a forma como ela se movia, a confiança natural em cada gesto, o sorriso genuíno que iluminava seu rosto enquanto conversava. Havia algo de magnético nela, uma presença que se destacava em meio àquela multidão de artificialidade. Seus olhares se encontraram por acaso. Ela o observou por um instante, e Davi sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma pontada de curiosidade genuína, um desejo de conhecer alguém que fosse além das aparências. Ela desviou o olhar primeiro, voltando à conversa, mas um leve sorriso tocou seus lábios. Davi percebeu que ela havia notado o interesse dele. Não demorou muito para que ele encontrasse uma desculpa para se aproximar. Quando finalmente ficaram frente, junto ao bar improvisado na varanda, a tensão entre eles era palpável. Permita-me adivinhar. Você está contando os minutos para poder ir embora, disse ela, pegando uma taça de vinho branco das mãos do barman. Sua voz tinha uma textura suave, mas havia firmeza nela. Davi arqueou uma sobrancelha, surpreso pela abordagem direta. E o que faz pensar isso? Ela o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes. Porque eu também estou. E reconheço a expressão de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Então por que veio? Davi perguntou, inclinando-se levemente para mais perto dela, invadindo sutilmente seu espaço pessoal. Compromissos profissionais. Às vezes precisamos aparecer em lugares que não nos interessam para manter as aparências. Ela tomou um gole do vinho, sem desviar os olhos dele. E você? A mesma coisa. Davi sorriu, um sorriso raro que surgia apenas quando algo realmente despertava seu interesse. Sou Davi. Lívia, ela respondeu, estendendo a mão. O aperto foi firme, confiante, e durou um segundo a mais do que o necessário. A conversa fluiu de forma inesperada. Lívia Damasceno tinha 32 anos, era formada em administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina e havia trabalhado nos últimos 8 anos em gestão corporativa para diferentes empresas. Havia algo nela que intrigava Davi profundamente, uma inteligência afiada disfarçada por uma feminilidade envolvente. Ela não se intimidava com seu status ou fortuna, não fazia perguntas óbvias sobre seus negócios, não tentava impressioná-lo. Conversavam sobre arte, sobre a falsidade das relações sociais modernas, sobre a solidão que existe mesmo em meio a multidões.
Você é perigosa, Davi disse em determinado momento, quando já haviam se afastado do salão principal e estavam sozinhos em um canto mais reservado da varanda. Perigosa? Lívia repetiu, com um sorriso provocante nos lábios. Por quê? Porque você diz exatamente o que pensa. Isso é raro. Ou talvez você esteja acostumado demais com pessoas que mentem para te agradar, ela rebateu, aproximando-se dele. A brisa noturna movia seus cabelos, e Davi sentiu o perfume dela, algo floral com notas de sândalo, envolvê-lo completamente. O momento entre eles carregava uma eletricidade inegável. Davi podia sentir a respiração dela, ver o brilho em seus olhos, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior. Havia desejo ali, mas também algo mais profundo, uma conexão que transcende o físico. Se eu te convidasse para sair daqui, o que você diria? Davi perguntou, sua voz baixa, íntima. Lívia o estudou por um longo momento. Diria que você é presunçoso, mas também diria sim. Eles não saíram juntos daquela festa. O que aconteceu foi ainda mais intenso. Ficaram naquela varanda por horas, conversando, rindo, compartilhando pedaços de suas vidas que raramente mostravam a estranhos. Quando finalmente se despediram, já passava das 2 da manhã. Davi segurou a mão dela por um instante a mais, seus dedos entrelaçados, seus olhos presos um no outro. Posso te ligar? Ele perguntou. Lívia sorriu, mas havia mistério naquele sorriso. Talvez nos encontremos novamente. O destino tem seus caminhos. E então ela partiu, deixando Davi com uma sensação estranha no peito, algo entre frustração e fascínio. Ele não conseguia o número dela, não sabia seu sobrenome completo, não tinha como encontrá-la novamente. Mas aquela mulher havia despertado algo nele que estava adormecido há anos. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento no centro de Florianópolis, Davi não conseguia tirar Lívia de sua mente. O rosto dela, a voz, a forma como ela o desafiava com cada palavra. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia conhecido alguém real, alguém que via além da fachada do bilionário bem-sucedido e tocava a pessoa solitária que existia por trás dela. Comente agora de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final para descobrir o que acontece quando esses dois se reencontram. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora, deixe seu like no vídeo, considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e continue assistindo até o final, porque a reviravolta está apenas começando. Na segunda-feira seguinte, Davi chegou ao escritório da Alcântara Tech às 8 da manhã, como sempre fazia. Sua rotina era precisa como um relógio suíço. Café preto sem açúcar, reunião com os diretores às 9. Revisão de projetos até o meio-dia. Naquele dia específico, havia uma mudança na agenda. Sua antiga assistente executiva, Carmen, havia finalmente se aposentado após 15 anos de serviço dedicado. O Departamento de Recursos Humanos havia conduzido um processo seletivo rigoroso durante as últimas semanas, e a nova assistente começaria naquela manhã. Davi mal havia pensado no assunto. Confiava no processo de seleção de sua equipe e sabia que apenas alguém extremamente qualificado chegaria até. Ele estava revisando relatórios financeiros quando a porta de seu escritório se abriu. Renata, a diretora de RH, entrou acompanhada de uma mulher. Bom dia, Sr. Alcântara. Gostaria de apresentar oficialmente sua nova assistente executiva, Lívia Damasceno. O mundo de Davi parou. Ele ergueu os olhos do computador e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ali, parada na porta de seu escritório, com um terno cinza impecável e o cabelo preso em um coque elegante, estava a mulher da festa. Lívia, a mulher que havia ocupado seus pensamentos durante todo o fim de semana. A mulher que ele acreditava nunca mais ver. Os olhos dele se encontraram, e Davi viu o choque refletido no rosto dela.
Por uma fração de segundo, a máscara profissional de Lívia caiu, revelando a mesma surpresa que ele sentia. Mas ela se recuperou rapidamente, estendendo a mão de forma completamente formal. É um prazer, Sr. Alcântara. Estou ansiosa para trabalhar com o senhor. A voz era a mesma, mas o tom era completamente diferente. Frio, profissional, distante. Davi apertou a mão dela, sentindo a mesma eletricidade de dias atrás, mas agora misturada com uma tensão completamente nova. Renata, alheia ao turbilhão silencioso entre os dois, continuou com as formalidades, explicando os procedimentos iniciais, os sistemas da empresa e as expectativas do cargo. Quando finalmente ficaram sozinhos, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Lívia mantinha-se em pé, ereta, profissional, mas Davi podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela evitava olhá-lo diretamente. Você sabia, Davi disse, sua voz baixa mas carregada de algo que ele não conseguia identificar completamente. Raiva, decepção, confusão? Lívia finalmente o encarou. Não, eu não fazia ideia de que você era o Davi Alcântara da Alcântara Tech. Na festa, você se apresentou apenas como Davi. Eu não me associei. Quando recebi a confirmação da contratação na sexta-feira, era tarde demais para recusar sem comprometer minha carreira. Por que não disse nada? Por que aceitou o trabalho sabendo? Porque eu preciso deste emprego, ela respondeu, sua voz ganhando uma firmeza que contrastava com a vulnerabilidade que Davi havia visto na festa. Porque passei por 5 rodadas de entrevistas, competindo com dezenas de candidatos qualificados. Porque essa oportunidade pode mudar minha vida profissionalmente. E porque o que aconteceu na festa foi um momento isolado que não precisa interferir em nossa relação profissional. Davi levantou, contornando a mesa, aproximando-se dela. Lívia deu um passo para trás, mantendo a distância. Um momento isolado? Você acha que podemos simplesmente ignorar o que aconteceu? Não aconteceu nada, Sr. Alcântara, ela disse, enfatizando o tratamento formal. Conversamos em uma festa. Nada mais. E agora somos empregador e funcionária. Isso precisa ficar claro. A frieza dela irritou Davi de uma forma que ele não esperava. Havia se sentido tão conectado a ela, tão aberto, que agora via aquela mulher transformada em uma profissional impecável e distante. Aquilo mexia com ele de forma perturbadora. Muito bem, senhorita Damasceno, ele disse, voltando à sua cadeira e assumindo o papel de chefe autoritário que todos conheciam. Então vamos estabelecer as regras. Você trabalhará diretamente comigo, estará envolvida em todas as minhas reuniões estratégicas, terá acesso a informações confidenciais da empresa. Espero profissionalismo absoluto, discrição total e dedicação integral. Seu horário será das 8 às 18 horas, mas frequentemente precisarei que fique além desse período. Viagens de negócios são comuns. Alguma dúvida? Nenhuma, senhor. Ótimo. Carmen deixou um manual de procedimentos em sua estação de trabalho. Quero um relatório completo sobre todos os projetos em andamento até o final do dia. Lívia assentiu e saiu do escritório sem mais palavras. Quando a porta se fechou, Davi deixou escapar um suspiro pesado, passando as mãos pelo rosto. O que diabos estava acontecendo? Como? Aquela mulher que o havia desarmado completamente em uma festa, poderia agora ser sua funcionária? As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. Lívia era impecável em seu trabalho. Organizada, eficiente, antecipando necessidades antes mesmo que Davi as expressasse. Ela o acompanhava em reuniões, tomava notas precisas, gerenciava sua agenda com maestria. Era, em todos os sentidos, a assistente perfeita. Mas a tensão entre eles era palpável. Cada vez que suas mãos se tocavam ao passar documentos, cada vez que seus olhos se encontravam por acaso, cada vez que ficavam sozinhos no escritório trabalhando até tarde, o ar parecia eletricamente carregado. Davi se pegava observando-a quando achava que ela não estava olhando.
A forma como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, como mordia a caneta quando pensava, como seu rosto se iluminava sutilmente quando resolvia um problema complexo. E percebia também os momentos em que ela o observava, quando achava que ele estava distraído. Havia algo entre eles que nenhum dos dois conseguia ou queria admitir. A situação chegou ao limite em uma noite de quinta-feira, quando trabalhavam sozinhos no escritório preparando uma apresentação importante para investidores internacionais. Já passava das 22 horas. Lívia estava inclinada sobre a mesa, revisando os gráficos, e Davi se aproximou para ver o material. O perfume dela o envolveu novamente, aquele mesmo que ele não conseguira esquecer desde a festa. Isso está perfeito, ele disse, sua voz saindo mais baixa e rouca do que pretendia. Lívia se virou, e de repente estavam muito próximos, seus rostos a centímetros de distância. O tempo pareceu congelar. Davi podia ver as nuances de verde em seus olhos, a forma como seus lábios se entreabriram levemente, a respiração dela acelerando. Senhor Alcântara, ela sussurrou, mas não se afastou. Davi, ele corrigiu. Aqui, agora, sou apenas Davi. Não podemos, ela disse, mas sua voz traía a incerteza. Isso seria complicado. Já é complicado, Davi respondeu, erguendo a mão e tocando levemente o rosto dela. Tem sido complicado desde o momento em que você entrou naquele escritório. Lívia fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando os abriu novamente, havia lágrimas contidas ali. Você não entende. Eu não posso arriscar este emprego. Eu não posso arriscar minha carreira. Não de novo. De novo? Davi perguntou, franzindo a testa. O que aconteceu? Lívia se afastou bruscamente, criando distância entre eles. Nada. Esqueça. Vou terminar essa apresentação em casa. Boa noite, Sr. Alcântara. E antes que ele pudesse detê-la, ela pegou suas coisas e saiu do escritório, deixando Davi sozinho com mais perguntas do que respostas. Havia algo no passado dela, algo que a fizera erguer aquelas barreiras tão altas. E Davi percebeu que, pela primeira vez em anos, ele queria derrubar essas barreiras, queria conhecer a verdade, queria estar perto dela, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Davi não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Lívia ecoavam em sua mente. Não de novo. O que ela quis dizer com isso? Na manhã seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o habitual e, contra todos os protocolos éticos que ele mesmo estabelece, acessou o arquivo pessoal de Lívia no sistema de recursos humanos. O que encontrou ali mudou completamente sua perspectiva. Antes de ser contratada pela Alcântara Tech, Lívia havia trabalhado por 6 anos em uma empresa de consultoria em Porto Alegre. Segundo as referências, era uma profissional exemplar, dedicada, com potencial de crescimento acelerado. Mas há 3 anos, ela havia pedido demissão abruptamente e ficou quase 1 ano sem emprego fixo, trabalhando como freelancer. Não havia explicação oficial, mas Davi sabia ler nas entrelinhas. Algo havia acontecido naquela empresa, algo que a fizeram deixar uma carreira promissora. Quando Lívia chegou ao escritório, Davi estava esperando. Precisamos conversar, ele disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa. E dessa vez, sem formalidades. Eu preciso saber o que aconteceu com você. Lívia empalideceu. Você investigou minha vida. Eu li seu arquivo. Davi se inclinou para frente, sua expressão séria mas não agressiva. Lívia, eu não sou seu inimigo. Mas eu preciso entender por que você tem tanto medo. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento, como se decidisse se deveria ou não confiar nele. Finalmente, com a voz trêmula, começou a falar. Na minha empresa anterior, tive um relacionamento com meu superior direto. Eu era jovem, ingênua, e achei que fosse amor. Durante 2 anos, mantivemos um relacionamento secreto. Ele dizia que não podíamos tornar público por causa das políticas da empresa, mas que eventualmente encontramos uma solução. Ela pausou, limpando discretamente uma lágrima que escapou. Descobri que ele era casado.
que tinha 2 filhas, e que eu era apenas mais uma em uma série de casos que ele havia tido com funcionárias ao longo dos anos. Quando tentei terminar, ele me ameaçou. Disse que faria parecer que eu havia me aproveitado dele, que usara nosso relacionamento para obter promoções indevidas, que destruiria minha reputação no mercado. Davi sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. O que você fez? Pedi demissão antes que ele pudesse fazer algo pior. Mas mesmo assim, ele espalhou rumores. Perdi contatos profissionais, oportunidades de emprego. Passei quase um ano reconstruindo minha reputação, trabalhando em projetos pequenos, provando meu valor novamente. Quando finalmente consegui esta oportunidade na Alcântara Tech, me jurei a mim mesma que nunca mais misturaria vida pessoal e profissional, que nunca mais daria a alguém poder sobre minha carreira. Por isso você estava tão assustada, Davi disse, compreendendo finalmente a dimensão do medo dela. Lívia assentiu. E quando percebi que havia sentido algo por você naquela festa, e então descobri que você seria meu chefe, entrei em pânico. Eu não posso passar por isso novamente, Davi. Eu não aguento perder tudo de novo. Davi se levantou e contornou a mesa, mas dessa vez não invadiu o espaço dela. Sentou-se na cadeira ao lado, colocando-se no mesmo nível. Lívia, olhe para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos para encará-lo. Eu não sou aquele homem. Eu jamais usaria minha posição para manipular ou prejudicar você. Mas eu também não posso fingir que não sinto nada. Você não entende o risco, ela sussurrou. Se isso der errado, eu perco tudo: meu emprego, minha reputação, minha estabilidade. E se não der errado? Davi perguntou suavemente. E se for diferente? E se for real? Como podemos saber? Davi respirou fundo, tomando uma decisão que jamais imaginou que tomaria. Então deixa eu te mostrar algo. Ele levantou, foi até o arquivo trancado em seu escritório e voltou com uma pasta antiga. Abriu-a sobre a mesa, revelando fotos, documentos médicos e recortes de jornal. Minha irmã mais nova, Júlia. Ela tinha 28 anos. Quando morreu há 3 anos. Foi fazer uma endoscopia de rotina, algo simples, mas houve uma perfuração durante o procedimento. Ela desenvolveu sepse e não resistiu. Morreu em 48 horas. A voz dele falhou, e pela primeira vez em anos, Davi permitiu que alguém visse sua dor. Júlia era a única pessoa que realmente me conhecia. A única que me fazia rir, que me tirava da obsessão com trabalho, que me lembrava que existia vida além dos negócios. Quando ela morreu, parte de mim morreu. Também, eu me fechei, me tornei ainda mais controlador, mais frio. Achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém, nunca mais conseguiria me abrir. Ele olhou nos olhos de Lívia. Até te conhecer naquela festa. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti algo. Eu quis conhecer alguém. Eu quis me abrir. E isso me apavora tanto quanto te apavora. Lívia estava chorando abertamente agora. Davi, eu não sei se consigo. Eu também não sei, ele admitiu. Mas sei que o que sinto por você é real. Sei que não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. Sei que acordo pensando em você e durmo sonhando com você. Sei que cada minuto que passo ao seu lado é simultaneamente a melhor e a pior coisa que já experimentei. Ele segurou a mão dela gentilmente. Então aqui está o que eu proponho. Vamos fazer isso do jeito certo. Vamos documentar tudo com RH. Vamos estabelecer limites claros entre vida pessoal e profissional. Vamos garantir que você sempre tenha proteção, que nunca esteja em uma posição vulnerável. E se, em algum momento, você sentir que isso não está funcionando, você pode sair sem nenhuma retaliação, com cartas de recomendação impecáveis e uma indenização que garanta sua segurança financeira enquanto procura outro emprego. Você faria isso. Por quê? Porque você vale a pena. Porque pela primeira vez em anos eu sinto que estou vivo. E porque, diferente daquele covarde que te machucou, eu não tenho medo de fazer as coisas certas, mesmo que sejam as mais difíceis. Lívia estudou
rosto dele por um longo momento. Eu estou com tanto medo. Eu também, Davi admitiu, acariciando o dorso da mão dela com o polegar. Mas estamos com medo juntos. Isso tem que contar para alguma coisa. Ela soltou uma risada entrecortada entre as lágrimas. Você é impossível, sabia? Tenho ouvido isso. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que ela havia visto pela primeira vez na festa. Lívia respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Está bem, mas fazemos isso do seu jeito. Contudo. Documentado, com proteções, com total transparência. Com total transparência, Davi repetiu. E se você me magoar, eu destruo sua empresa com um processo trabalhista tão grande que seus bisnetos ainda estarão pagando. Ela disse, mas havia um brilho divertido em seus olhos agora. Davi riu, um som genuíno que não saía dele há muito tempo. Eu não esperaria nada menos de você. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhares conectados, dois corações feridos, decidindo arriscar novamente. Não havia garantias, não havia certezas, mas havia algo mais valioso que isso. Havia honestidade, havia respeito, e havia a fagulha de algo que poderia se transformar em amor verdadeiro. Então, como começamos? Lívia perguntou. Davi sorriu. Que tal com um jantar? Um jantar de verdade, onde eu não sou seu chefe e você não é minha funcionária. Apenas Davi e Lívia, conhecendo um ao outro sem máscaras. Eu aceitaria esse convite, ela disse suavemente. Amanhã à noite, 7 horas, eu passo para te buscar. É o encontro. Naquela noite, quando Lívia saiu do escritório, havia uma leveza em seus passos que não existia há semanas. Davi ficou olhando pela janela, vendo-a atravessar o estacionamento e sentiu algo que não experimentava desde antes da morte de Júlia. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse ter uma vida além do trabalho. De que pudesse confiar novamente. De que pudesse amar novamente. Os meses seguintes não foram fáceis. Houve reuniões desconfortáveis com RH, houve ajustes na estrutura da empresa para garantir que Lívia não estivesse diretamente subordinada a Davi, houve olhares curiosos de colegas e conversas difíceis sobre limites e expectativas. Mas através de tudo isso, Davi e Lívia permaneceram comprometidos, não apenas um com o outro, mas com fazer as coisas da maneira certa. O primeiro beijo deles aconteceu 3 meses depois, no apartamento dele, após um jantar simples que ela mesma havia preparado. Não foi apressado ou desesperado. Foi suave, terno, carregado de todo o sentimento que haviam guardado por tanto tempo. E quando finalmente se separaram, Lívia sussurrou contra os lábios dele, obrigada por esperar. Por fazer valer a pena. Davi a puxou para mais perto, abraçando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado por me dar uma chance. Por me ensinar a confiar novamente. No primeiro aniversário da morte de Júlia, após eles estarem juntos, Lívia acompanhou Davi ao cemitério. Ela segurou sua mão enquanto ele falava com a irmã, contando sobre a mulher extraordinária que havia encontrado, sobre como Júlia teria adorado conhecê-la, sobre como ele finalmente estava aprendendo a viver novamente. E quando Davi desabou em lágrimas, Lívia o abraçou, oferecendo a força e o conforto que ele nunca soube que precisava tanto. 1 ano e meio depois do dia em que ela havia entrado em seu escritório pela primeira vez, Davi acordou com Lívia dormindo ao seu lado, os raios de sol da manhã de sábado iluminando seu rosto. Sereno, ele observou em silêncio, maravilhado com o fato de que aquela mulher havia escolhido ficar, havia escolhido confiar, havia escolhido amá-lo, apesar de todos os medos e inseguranças. Lívia abriu os olhos lentamente e sorriu ao encontrá-lo olhando para ela. Está me observando dormir? Isso é meio estranho, ela brincou. É que ainda não acredito que você é real, Davi respondeu, beijando sua testa suavemente. Ela se aconchegou contra ele. Eu sou muito real, e muito sua. Para sempre? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade genuína em sua voz.
Para sempre, ela prometeu, selando aquelas palavras com um beijo. E ali, naquele momento simples de uma manhã comum, dois corações que haviam sido quebrados encontraram cura um no outro. Não foi um conto de fadas. Não houve grande gesto romântico ou declarações dramáticas. Foi apenas dois seres humanos imperfeitos, escolhendo amar apesar do medo, escolhendo construir algo verdadeiro, apesar das cicatrizes, escolhendo acreditar que o amor vale o risco. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like agora. Comente o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos e assista os próximos vídeos do canal. Até a próxima!